A gente recebe aqui ao vivo no Informação hoje a secretária de Meio Ambiente, Silene Bordesan. Secretária, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada a vocês, sempre um prazer. Vamos lá, começar com os assuntos relacionados à pasta do meio ambiente aqui na cidade. O primeiro deles, secretária, não poderia ser diferente em relação à tarifa do lixo que vai passar a ser cobrada. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes como que ela vai ser cobrada, a partir de quando que se chegou e como a esse valor. Nós fizemos um grande estudo na cidade, primeiro que a gente tem obrigação de fazer, né? O município já está fora da lei, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Marco Legal de Saneamento, então todos os municípios vão ter que se enquadrar. Quando a gente chegou para a prefeita e falou da obrigatoriedade da implantação dessa tarifa, ela falou, ok, a gente implanta desde que a gente consiga trazer esse serviço de volta para o município. Então, aí foi feito um estudo do que a gente já tem hoje de custo com a Endurbe, fazendo essa operação, e o quanto custaria para que nós tivéssemos esse projeto novo implantado no município. Então, a primeira coisa que a gente fez é assim, o que a gente consegue trazer de melhoria para Bauru? E aí nós identificamos vários pontos em Bauru que realmente precisavam ser olhados com mais carinho. Então, esse projeto está aí um pouco mais de um ano que a gente está trabalhando nele, e justamente para trazer para Bauru o que a gente realmente pode dentro do marco do saneamento, né? Aquilo que está dentro da lei, o que é obrigatoriedade. Então, a gente tem que. Primeira coisa que é fato é a obrigação de fazer do prefeito, de qualquer prefeito, né? Bauru está saindo na frente, a gente vai trazer esse projeto encabeçando aqui na região metropolitana que não é uma região metropolitana, né? Bauru, mas deveria ser, porque a gente é a maior cidade aqui da região. Mas principalmente porque a gente vem com um conceito de tratar o resíduo sólido. Então, e aí eu acho que a gente tem que superar a fase de que a gente tem a tarifa, de que a gente tem que implantar a tarifa, de que a tarifa realmente é uma situação muito pouco favorável a um prefeito, né? A implantação de tarifa é sempre um desgaste político. Mas eu acho que a gente agora tem, como nós já superamos isso, vamos olhar o que a gente vai trazer de bom para o município com a implantação da concessão. A gente está aí com a chuva, né? Vindo. No domingo à noite, de domingo para segunda, nós tivemos uma chuva muito intensa. Quando a gente olha o município, a gente vê a enchente, que é causada principalmente por muito resíduo boiando, né? Os sacos de lixo boiando na cidade. Então, a gente não tem hoje uma coleta seletiva. Ela funciona, mas ela não é realmente a coleta seletiva que a gente pode ter no município. Então, a gente vem com containerização, a gente vem com varrição mecanizada. Hoje a gente faz em pontos mais específicos, nas principais vias do município, a gente tem que tentar monitorar isso. Hoje nós vamos, dentro desse projeto, nós vamos atingir a cidade toda. Quando a gente fala de trazer para dentro de Bauru um projeto como esse, a gente está saindo de um cenário que eu costumo dizer que o velho não funciona mais, a gente está saindo num cenário onde é o mesmo para trazer uma inovação para o município. O que a gente vai fazer aqui, eu vou te dizer que no estado de São Paulo, Bauru vai sair na frente, não tem a menor dúvida disso. E de novo, a gente vai deixar de enterrar o lixo, que hoje é enterrado. Nós vamos vir com um projeto aí maravilhoso para resíduos sólidos no município. Falando disso, então, agora, o projeto de lei que foi aprovado na Câmara não especifica, e imagino que seja no edital de concessão, o que vai ser feito com o lixo. É a empresa que vai participar, que vai dizer o que vai fazer, ou a prefeitura já tem os parâmetros que ela quer que a empresa siga? O que vai fazer com o lixo? O parâmetro, Fernanda, é sempre aquilo que a lei obriga, né? Então, a gente tem aí, no mínimo, 40%, que é o que o Marco do Saneamento obriga. Logicamente que a gente, como técnico da área, a gente vai dar nós vamos pedir o mínimo, né, que é exigido pelo Marco de Saneamento, mas a gente sabe que existem tecnologias que a gente pode trazer mais. O que nós não podemos fazer? A gente não pode direcionar. Sim. Então, as empresas participantes vão trazer para nós o que eles entendem ser o melhor para tratamento de resíduo sólido, e a gente, com a comissão técnica, nós vamos entender se isso realmente é suficiente para o município, e existe uma pontuação, né? E nessa pontuação a gente vai classificar a empresa ganhadora para que ela coloque essa tecnologia para funcionar, o que não significa que dentro desse cronograma que a gente desenhou para implantação, porque obviamente a gente está falando de uma usina, a gente está dizendo que existe um projeto de engenharia, a implantação de um projeto de engenharia, então não é nada que a gente consiga fazer da noite para o dia, é realmente uma usina. Então, dentro desse parâmetro, se daqui até lá tiverem novidades, e a gente está num mundo extremamente dinâmico,
e várias coisas novas aparecem nesse período, eles podem apresentar projetos melhores para nós nesse período, mas o mínimo que eles têm que atender é o Planares, é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Perfeito. Agora, em relação à cobrança da tarifa, eu sei que a gente tem que superar isso, como a senhora disse, mas é uma questão que vai pesar muito no bolso, porque são R$ 2,68 em relação a cada metro cúbico de água consumido na conta. Como que se chegou a esse cálculo? E outra questão, quando foi anunciada, é que ia cobrar metade. Os vereadores disseram que foi falado em uma reunião que ia cobrar metade desse valor, e depois foi falado que não, que nunca dissemos que ia ter essa cobrança da metade. Inclusive, isso foi anunciado para a imprensa. Como é que fica essa questão, secretária? Então, vamos lá. Primeiro, a parte da tarifa. Quando a gente faz um cálculo, e existe um cálculo, uma memória de cálculo enorme aí atrás, então a gente não tira o valor do nada. A gente pega o que a gente tem hoje de serviço, mais o que vai ser implantado, e obviamente que esse cálculo é feito em cima daquilo que a gente vai oferecer de serviço para o município. Por que a tarifa de água é a nossa base? Porque nós vamos cobrar através da tarifa de água, né, da conta de água. Justamente porque a inadimplência com a água é menor, né? E também porque a gente entende que esse cálculo feito através do consumo de água, ele é muito mais justo para o munícipe do que se a gente cobrar por IPTU, por tamanho de imóvel, de residência, enfim. Em relação ao quanto vai cobrar, 50%, isso foi uma grande confusão que teve. O que acontece? E isso eu falo que, graças a Deus, tem tudo gravado, né, Fernanda? Porque foram audiências públicas. O que aconteceu? O questionamento que foi feito para a gente na época era se, até que a gente começasse a concessão, porque nós temos obrigação de fazer com essa tarifa. Então, nós tínhamos que entrar em janeiro já fazendo a cobrança de tarifa. E aí os vereadores falaram, a gente consegue cobrar 50% dessa tarifa até o início da concessão, porque essa concessão ela pode sair agora no meio do ano, ela pode sair no final do ano, depende do tempo que a gente leva. Claro que está tudo pronto, mas pode vir uma empresa, impugnar, enfim. Então, o que eles pediram? Para que a gente cobrasse 50% dessa tarifa até a implantação da concessão. E aí saiu uma notícia de que era a partir do momento que a gente começasse a implantar a usina. E o valor da implantação, esse projeto da usina, ela é feita exclusivamente pelo empreendedor, pela empresa que vem na concessão. A gente vai ter o custo, a gente vai pagar para tratar, como a gente paga hoje para enterrar o lixo. Obviamente, a nossa tarifa vai ter uma parte dela que vai ser para o tratamento de resíduos. Mas o investimento da planta, da usina, é do empreendedor, é da empresa que vem na concessão, e não do município. Então, não tenho por que eu cobrar apenas depois da usina. E a gente falou desde o começo, era a partir do momento que a gente implantasse a concessão. E essa concessão está aí no gatilho para sair. E, no fim, a prefeita, por um posicionamento político e, enfim, um acordo que eles fizeram, não sei se foi entre legislativo e executivo, mas nesse momento tomou-se a decisão de que a gente não cobraria tarifa até o início da concessão, e foi o que aconteceu, a gente realmente não está cobrando a tarifa até o início da concessão, que a gente ainda não tem data para começar, mas lembrando que, e isso é uma discussão muito forte lá internamente, eu com o jurídico, com a prefeita, porque a gente já deveria ter implantado essa tarifa, mas é um posicionamento político, onde eu realmente não vou interferir de maneira alguma, minha parte é técnica, e o que eu dou de base para o município nós já estamos fora da nossa obrigação de fazer. Lembrando que a gente deixa de receber recurso do Estado, a gente deixa de receber recurso federal, porque nós não implantamos o marco do saneamento ainda no nosso município. Para encerrar esse assunto, quando que a concessão, o edital, vai ser publicado? Nós tivemos 30 dias de consulta pública, e aí nós recebemos várias recomendações, enfim, as pessoas participaram bastante, nós trouxemos isso para dentro de casa, a gente estudou cada um dos questionamentos, e aí nós estamos mexendo no edital com várias coisas que foram realmente propostas por munícipes, né, sociedade civil, os próprios empreendedores que têm vontade de participar dessa concessão. Então nós trouxemos isso para dentro de casa, a gente está terminando os estudos, e assim que a gente tiver com todas essas respostas prontas, que a gente vai publicar todas as respostas para todas as perguntas, assim como elas foram públicas, né, as perguntas se tornaram públicas, as respostas também se tornarão, e aí a gente lança o edital na sequência. Não tem data, então? A gente acredita ainda dentro do mês de março, essa é a nossa expectativa.
Vamos mudar um pouco de assunto? Outra denúncia que a gente tem recebido muito, secretária, em relação às castrações oferecidas pelo município. Não sei se foi de novembro até fevereiro ou de dezembro até fevereiro, as 20 vagas de castração que a Secretaria de Meio Ambiente oferecia ficaram suspensas. Isso prejudica muito diversas ONGs e o controle populacional dos animais aqui da cidade. Agora, no mês de março, essas 20 vagas voltaram a ser oferecidas. O que aconteceu? Podemos contar com a constância desse serviço? A gente tem aumentado exponencialmente a quantidade de castração no nosso município. Nós temos um decreto que fala que a gente pode oferecer até 20 vagas para a ONG, até 20 vagas e não as 20 vagas. O que a gente fez? A gente fez campanhas e a gente conseguiu atingir aí um número bem grande, cada campanha, nós fizemos 4.000 castrações, né, no último ano, então nós priorizamos os nossos eventos. Isso não quer dizer que as ONGs não podem levar os animais lá, ou enfim, não participar. A diferença é que a gente separava essas até 20 vagas, e a gente acabou suspendendo porque nós fizemos aí as nossas campanhas. Volta, logicamente, a hora que quiser. A gente não deixou de fazer a castração, é que nós aumentamos para a população em si, mas as ONGs, elas continuam sendo atendidas e vão continuar tendo essas até 20 vagas, né? Então pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 20. Todo mês. Todos os meses. Secretária, na sua primeira resposta, a senhora citou a coleta seletiva. E é importante que a senhora fale sobre esse assunto, porque a redação aqui da 94 solicitou à Prefeitura, isso em janeiro do ano passado, há 1 ano e 2 meses, a informação do quanto é coletado na coleta seletiva mês a mês, né, se houve aumento, se não houve, porque a gente entrou em contato inicialmente com as cooperativas, mas elas disseram, não, esses números são com a Prefeitura. Eu sei que a senhora só assumiu a pasta em 31 de março, né, então depois desse pedido. Mas por que esse pedido, que essas respostas da coleta seletiva mês a mês não vieram ainda para a gente 1 ano e 2 meses depois? Ou existe uma forma da gente, da imprensa mesmo, conseguir acessar esses números por uma lista, por um link, alguma coisa assim? Como que a gente faz para ter acesso a esses números? Ronaldo, esses números, eles até são públicos, porque a própria Ascan, ela é obrigada a nos passar o quanto é feito de coleta seletiva, né? A Ascan, ela até, em audiência pública, ela falou, a gente hoje está coletando 3,8% de material reciclado no município. Não, nós não passamos talvez por uma falha mesmo de comunicação nossa. O que vai acontecer agora com a concessão é que a gente vai ter todas essas informações disponíveis para o munícipe, né? Então, dentro de um programa aí que a gente vai, um canal que a gente vai disponibilizar, as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de informação. Mas hoje o nosso número está em cerca de 3,8%. Representa um aumento. Representa, sim, um aumento. E aí a gente tem um planejamento de chegar a 8% com a concessão, e aí você fala assim, é um número pequeno. Não é um número extremamente expressivo, e a gente coloca 8% porque a gente trabalha sempre com um número mais baixo, até que as empresas, né, a nossa concessão consiga fazer... se familiarizar, digamos assim, mas a gente entende que esse número realmente vai crescer exponencialmente, até por conta da educação ambiental que a gente vai fazer, e o número 1 do nosso programa de concessão é a educação ambiental, e a partir do momento que você começa a trabalhar a educação ambiental com a municipalidade, eles melhoram a coletiva, né, a seleta coletiva, e aí, naturalmente, a gente vai ter um momento gradativo da coleta seletiva no município. Para encerrar a sua participação, secretária, infelizmente nosso tempo é curto, temos uma pergunta aqui em relação ao planejamento ambiental de Bauru, sobre novas árvores plantadas na área urbana. Como fica essa questão? É uma preocupação ou não? Tanto é uma preocupação que nós estamos com, a gente chama de PEDAL, que é o Plano de Desenvolvimento, é o Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, assim como existe o Plano Diretor do município para planejamento urbano, a gente está fazendo o Plano Diretor de Arborização Urbana. Nós vamos ser também o primeiro município do estado com plano diretor deste gabarito. A gente tem que terminar entre julho e agosto desse ano, porque são 12 meses aproximadamente de estudo do plano diretor de arborização urbana. O que a gente vai trazer nesse plano diretor? Os tipos de árvore que a gente pode plantar na nossa região, porque a gente tem um clima diferente em Bauru, a gente tem uma topografia diferente, a gente tem
pensando também no que a gente diz, que a gente chama de densidade, né? A gente tem um adensamento diferente no município. E aí, com o plano diretor, a gente vai trazer esse tipo de informação. Que tipo de planta, que tipo de árvore, qual é o tamanho ideal para cada região do município. Então, o centro vai ter um tipo de árvore, a região sul vai ter outro tipo de árvore. Nós estamos fazendo agora um monitoramento, levantamento dessas árvores. Gente, é maravilhoso. Esse plano, na hora que ele estiver pronto, eu vou dizer assim, a gente também, de novo, o Bauru vai sair na frente. Nós estamos monitorando e fazendo levantamento de todas as árvores que a gente tem no município, ponto a ponto. Algum prazo para isso? A gente tem entre julho e agosto para terminar o plano diretor. Perfeito. Secretária, obrigada por comparecer aqui ao Informação, por essa conversa ao vivo, responder as perguntas dos nossos ouvintes e que essa conversa aconteça mais vezes. Sempre à disposição, gente. Obrigada.